queria começar com você, como é que você viu a construção desse jogo, desse resultado, e depois lá na frente a gente vai se debruçar aí sobre os impactos dele. Então, né, Lucas, era assim, quando a gente volta, né, assim, alguns dias atrás, quando o Fortaleza empatou com o Juventude, eu e Luca, que a gente mencionou agora, meu amigo, 3 jogos sem ganhar, com esse desempenho contra o Juventude, tendo a tabela que vai ter, o Fortaleza agora tem que jogar muita bola. E teve, Lucas, nesse período, jogo contra o Flamengo, jogo fora contra o Goiás, né, que é uma equipe que também estava na parte de cima, e o jogo contra o Atlético Paranaense, que o Fortaleza nunca venceu lá. Sair desses 3 jogos, depois desses 10 dias, né, de pausa que teve, por conta da data FIFA, com 7 pontos, meu amigo, é muito bom o aproveitamento, que poderia ter sido 9 pontos, né? Claro que a gente vai entrar na partida, mas primeiramente eu queria falar do contexto do que foi a recuperação do Fortaleza para esse momento, porque o campeonato está se tornando delicado ali, um novo tropeço. Se tivesse empatado com o Flamengo, se ali o jogo contra o Goiás, que o time jogou bem e tudo mais, mas né, não fez um segundo gol para matar e tudo mais. Então, assim, esse é um jogo, né, o jogo do Atlético Paranaense, que eu até cheguei a citar. Antes da partida rolar, assina um empate na hora, tá tranquilo. É o Atlético Paranaense, finalista de Libertadores, até que o próprio Fortaleza enfrentou o Flamengo, que era o outro finalista da Libertadores. Então, ia enfrentar o Atlético Paranaense fora de casa, com esse tabu. Então, todo o contexto da partida era um contexto complicado, principalmente porque perdia um dos jogadores principais, o Juninho Capixaba, que tinha tomado terceiro amarelo no jogo passado. E aí a ideia que todo mundo imaginava aconteceu. O Brits jogou de lateral esquerdo, ele que já jogou todas as funções ali da linha de 4, lateral esquerdo, lateral direito, zagueiro pela esquerda e zagueiro pela direita, como foi contra o Goiás na última rodada. E líbero. Já foi líbero. E já foi líbero também, já jogou na linha de 3 e tal, enfim, já fez todas as funções possíveis. Até mesmo, por exemplo, nas duas últimas, ele abdicou uma do Tite e uma outra do Benevenuto, mas sem perder a mão ali, sem perder a titularidade do Brits. Então, a única novidade, quer dizer, das três novidades, né? Uma era essa, sem o Capixaba, e as outras duas, Lucas, uma era no meio de campo, saiu o Otero para colocar o Crispim, e mais um jogador à frente, no caso, o Romero voltou para o banco, e aí teve ali a titularidade do Galhardo, né? Então, o que se desenhava para a partida é o Fortaleza vai ser muito atacado. Aliás, quem joga lá da Baixada sabe que vai ser muito atacado. Só que você precisava, e algo que o Fortaleza já tinha demonstrado no jogo passado contra o Goiás, bem diferente do que tinha sido o jogo lá contra o Juventude, que é aquele jogo que a gente citou aqui, que foi um jogo do Fortaleza entregando a bola para o Juventude, simplesmente sem ter nenhuma jogada de contra-ataque. E na partida do Goiás já tinha dado um indício do que o Fortaleza poderia fazer contra o Atlético Paranaense. Claro, o Atlético Paranaense é uma equipe de mais qualidade se comparada com o Goiás. Então o Fortaleza basicamente tentava se proteger. Embora o que o Atlético Paranaense mais fazia era tentar encontrar o jogo aéreo, Fortaleza às vezes batendo cabeça defensivamente, ali o Benevenuto não fazendo uma boa partida, assim, se atrapalhando. Teve uma, por exemplo, que bastava deixar a bola para o Fernando Miguel, ele foi tentar cortar, errou e gerou uma chance de ataque ali perigosa para o Atlético Paranaense. E alguns escanteios que foram, um deles até saiu o gol do Atlético Paranaense, mas claramente a bola tinha saído pela linha de fundo, o Bandeirinha, bem desatento, não acompanhou que a bola tinha saído, e depois da checagem do VAR, o gol que tinha sido dado para o Atlético Paranaense foi anulado. E aí, minutos depois que o Fortaleza tinha tomado esse gol, que foi anulado, vem a jogada do gol do Fortaleza, algo que eu estava gostando no primeiro tempo. O Fortaleza, quando conseguia ter a bola, conseguia acionar jogadas de contra-ataque, com o Sacha subindo mais à frente, com o próprio Galhardo, que foi o autor do gol. Acho que foi ele que fez. Assim, Luca, eu não consegui acompanhar direito, porque, primeiro, né, a transmissão era pela Furacão TV ou pela live do Casimiro, que eram os únicos locais que dava para acompanhar. E teve ali um momento que até caiu a live, pelo menos lá no estúdio da rádio chegou a cair, a gente teve que fazer uma gambiarra. Enfim, quem entender, entendeu. Mas a gente teve que ver o primeiro tempo na gambiarra, né? De uma certa forma lá, para acompanhar o jogo. E o gol, né? Sai do cruzamento do Galhardo para tentar encontrar o Lucas Sacha.
E aí acredito que o gol foi dado para o próprio Galhardo ali. Um gol que colocava o Fortaleza na frente, um cenário que obviamente faria com que o Atlético Paranaense fosse mais para o ataque, tentar o abafa, como geralmente consegue eles fazer muito na Arena da Baixada. Só que entrou um outro ponto, Lucas, que geralmente é uma coisa que, assim, de uma certa forma, é o Fortaleza possível, mas ao mesmo tempo do Fortaleza com dificuldades. Por exemplo, um dos jogadores que o Vojvoda escolheu como titular, que manteve como titularidade, foi o Romarinho. O Romarinho não é bem um jogador que consegue definir jogos, acertar muitas jogadas. Acho que ele estava um pouco perdido, assim também como o Crispim também não estava totalmente dando o suporte necessário, nem tendo um pouco da qualidade de transição que o Fortaleza tinha apresentado contra o Goiás com o Otero, né? E o Romarinho, até mesmo no jogo contra o Goiás, conseguia fazer, né? Ele até conseguiu ter algumas possibilidades. Mas me estranhou de novo a ideia do Moisés, pelo terceiro jogo seguido, ser o reserva da equipe, né? Ele que é o vice-artilheiro da equipe na temporada, mais uma vez foi colocado como opção do banco de reservas. Acho até que é uma boa opção para vir do banco. E aí o Fortaleza conseguiu até no primeiro tempo ter algumas chegadas. Uma delas, o Brits, numa jogada de escanteio, perde uma chance inacreditável na pequena área. A defesa É do isso que eu Atlético ia Paranaense perguntar. bateu. Eu Não, assisti o jogo do Ceará e depois vi os melhores momentos depois, mas sem narração, porque, enfim, no YouTube sim. tá sem narração. Quem tinha perdido aquele gol inacreditável? É Realmente foi um inacreditável negócio. ali. E ele basicamente como se fosse um zagueiro afastando a bola, né? Porque foi um chute assim como se tivesse realmente tendo que afastar a bola de dentro da área, quando ele poderia ter feito ali o segundo gol e deixado a situação mais confortável. Nem digo que o Fortaleza teria vencido, porque, enfim, tudo dependeria de nuances da partida, mas que deixaria o Fortaleza bem mais próximo de confirmar a primeira vitória jogando contra o Atlético Paranaense lá. Quando veio a volta do intervalo, o Atlético Paranaense, né, o Filipão, chegou a fazer mudanças para ver se o time ia para frente. Fortaleza começou a recuar um pouco mais, mas teve dificuldade. Assim, por exemplo, eu vi muito o Sacha recuperando bola, mas faltou jogadores à frente que conseguisse dialogar melhor para segurar essa bola na frente. E aí depois o Vojvoda foi percebendo que alguns jogadores, acho que a primeira troca dele de sacar o Pedro Rocha e ainda manter o Romarinho, eu não achei muito interessante, embora ele tenha colocado o Hércules para dar um pouco mais de proteção e o Hércules ser esse jogador que chegasse com mais ataque. Aliás, uma das possibilidades do Fortaleza fazer o segundo gol no segundo tempo foi exatamente com o Hércules, né? Uma das chances. E, claro, o jogo do segundo tempo ficou um jogo feio, mas para o que o Fortaleza queria, era o necessário, que era deixar o Atlético Paranaense desconfortável. Apesar de que, a cada minuto que passava, o Atlético Paranaense só ia colocando mais jogadores ofensivos e o Fortaleza colocando mais jogadores ali para defender. A única exceção foi a entrada do Robson, que eu nem teria colocado, sabe? Curiosamente, eu até pensaria em colocar o Vargas, porque eu acho que é um cara que consegue recuperar mais, apesar de ser um jogador estabanado. Eu acho que na ideia que o Vojvoda até pensou, né, que ele também tinha colocado o Moisés, que eu até tinha esquecido, não teve tanta, até teve algumas jogadas de contra-ataque, até mesmo com o próprio Moisés, mas faltou um pouco mais ali de assertividade para tentar encontrar a bola para fazer o segundo gol, o que acabou não acontecendo. O Fortaleza até teve uma finalização de fora da área, que foi exatamente com o Hércules, que o goleiro Bento acabou defendendo. E aí, nos minutos finais, esse abafa que o Atlético Paranaense estava tentando, uma bola que foi alçada na área e que, curiosamente, algo que eu já tinha reparado e que a gente também fala muito aqui, no primeiro tempo teve uma jogada, que foi a jogada do gol, né, que foi anulado do Atlético Paranaense. O Pablo ganha do Tite. E o Tite, mais uma vez, está lá plantado, não sobe. O Pablo desvia a bola, que sai exatamente o cruzamento para depois sair o gol do Atlético Paranaense. E na jogada do gol do empate, de fato, que aconteceu nos acréscimos, foi uma jogada em que o Brits não consegue cortar completamente, mas tudo bem, não dá para culpar tanto o Tite, mas dá para culpar o Tite, certo? Eu acho que ainda dá para culpar o Tite, porque ele ficou de lado para jogar, deram os minutos finais, daria para ter bloqueado ali, ou ter pelo menos se jogado à frente ali para tentar impedir a finalização. Claro que a bola veio de frente ali para o próprio Pablo, mas eu acho que o Tite, né, ele tem muita dificuldade de ser aquele zagueiro confiável para rebater bolas, para evitar, para tentar se impor ali naquele momento. Acho até que a jogada, se não sai o gol, ele já está puxando até o Pablo
Fiquei com a impressão de que se não sai o gol, poderia, quem sabe, o VAR chamar para, quem sabe, ali uma penalidade. Mas, em todo caso, o Fortaleza sai com aquele sentimento um pouco ruim por conta de boa parte do jogo ter segurado esse 1-0, que poderia levar o Fortaleza para uma briga real, né, pela Libertadores, porque teria chegado a 40 pontos, aproximaria do América Mineiro, que ainda vai jogar na rodada, claro, mas esse era um jogo onde o Fortaleza poderia já ter mudado a sua situação, praticamente ali aliviado total a situação, embora seja bem confortável a situação dele contra rebaixamento, mas o empate, quando você olha na soma total, acho que foi justo, porque o Atlético Paranaense teve condições reais de fazer o gol. O Fortaleza não foi tão bem no segundo tempo, mas no geral eu diria que o resultado não é péssimo, talvez só o gosto amargo por ter deixado escapar uma vitória já nos minutos finais. Luca, queria te ouvir como é que você viu esse 1-1 aí, pegando um pouco desse gancho final aí de Minhoca sobre o resultado, né? Que é óbvio que Fortaleza nunca ganhou lá, vai sempre na expectativa de ganhar, obviamente. Abre 1-0, vai até o limite, até os 47 minutos, 48 minutos, e toma um gol de empate e volta para casa com certeza com um gosto amargo, apesar de um ponto importante e um gosto bem amargo, né? Lucas, Fortaleza nunca venceu em Curitiba, né? Fortaleza só ganhou jogando no interior do Paraná, ganhou em Londrina uma vez. Acho que um dos estados que Fortaleza menos venceu na sua história. Em Curitiba, o Fortaleza enfrentou, além dos 3 principais clubes da cidade, né? O Colorado também já foi enfrentado, o Pinheiros também, nos anos 80, e nunca saiu com a vitória, né? E é uma grande pena, né, para o Fortaleza, esse tipo de situação, porque hoje talvez tenha sido o jogo que o Fortaleza mais chegou perto de vencer. Mas acontece, um resultado justo, um jogo difícil contra um time muito forte, o Atlético Paranaense. O Fortaleza teve uma proposta interessante de jogo, né? Mais ou menos parecido com a do Goiás, um time que se fechava bem, tentava acionar nos contra-ataques. Mas tem uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção, né? Por muitas vezes, né, enquanto eu ainda tinha Twitter, eu falava que o Fortaleza ainda precisava de um jogador para jogar pela ponta direita. E muitas vezes me falavam do Pedro Rocha. E de todos os jogos que o Pedro Rocha jogou, ele faz jogos ok pela ponta direita, mas o melhor jogo dele, disparado, foi pela esquerda. Inclusive no próprio jogo, que foi o melhor dele disparado, ele começou na esquerda, estava jogando muito bem, e depois ficou bem apagadinho pela direita. Tá mais do que claro que o Pedro Rocha não é ponta direita, na minha opinião. Eu sei que ele faz essa função, ele faz essa posição, mas é inegável que ele rende muito mais jogando do lado esquerdo do que do lado direito. Mas é inegável, a diferença é assustadora. E a manutenção do Romarinho no time titular, né, ele até teve uma atuação que eu posso dizer assim, não ruim contra o Goiás. A questão é que o Romarinho é um jogador que ele não consegue terminar a própria jogada na maioria das vezes. Ele tem uma boa ideia, mas ele não consegue dar sequência, ele não consegue finalizar, ele não consegue tomar a decisão correta dentro da jogada. E isso foi muito ruim para o Fortaleza durante toda a partida. No primeiro tempo, acho que ele matou uns 3 ou 4 contra-golpes do Fortaleza nessa situação de ler a jogada de forma errada, ir para o canto errado, não conseguir dar sequência. Muito mal, na minha opinião, inclusive um dos piores em campo. E o Galhardo, ele cai muito pela esquerda às vezes, e às vezes ele precisava daquele espaço para atacar, e ele carecia de um diálogo muitas vezes por ali. Porque era por ali que o Caio Alexandre, que o Lucas Sacha estavam caindo. Então carecia desse diálogo, que anteriormente era o Juninho Capixaba. O Brits não consegue dar essa mesma, nem de perto, nenhum dos laterais do Fortaleza consegue dar essa força ofensiva como o Capixaba faz. Então ficava bastante isolado, porque o Romarinho não dava esse suporte. Tanto que a jogada do gol é uma bola cruzada do Galhardo, uma jogada parecida com o Oswaldo, quando estava no Fortaleza, hoje no CSA. Fazia bastante uma bola cruzada. Acho que é o próprio Pedro Rocha que chega ali, meio que dando um infalso ali, e a bola vai direto para o gol. E o Fortaleza teve mais 1 ou 2 oportunidades de contra-ataque, que não, ainda no primeiro tempo, de matar o jogo. O Atlético ele chegava, mas ele não chegava com perigo, né? Acho que as 2 principais chances do Atlético no jogo inteiro, até o gol,
Foi uma bola que o Tite tira das mãos do Fernando Henrique. Tite, mais uma vez, muito mal. E um chute de longe do Vitor Bueno. Porém, isso o Atlético realmente não... Fernando Miguel, Hã? falou Fernando Henrique. Fernando Miguel, desculpa. Fernando errado. E uma do Vitor Bueno de longe que o Fernando Miguel defendeu. De resto, o Atlético não ofereceu muito perigo ao Fortaleza. No máximo um cruzamento, acho que ali do Vitinho, um escanteio, que a bola foi meio fechada, mas o Atlético não ofereceu, não criou para isso, né? E dava muito espaço. E o Filipão notou isso, tanto que ele tira o Orejuela e traz o Kelvin, descansado, fisicamente mais imponente em campo, dominou e fechou aquele lado ali que estava sendo bastante atacado pelo lado esquerdo. E o Fortaleza não soube se aproveitar disso. Eu acho que é aí que, novamente, o Voivoda, ele não lê bem. Na última vez que eu vim para cá contra o Flamengo, eu falei, ele leu muito bem o jogo contra o Flamengo. Hoje já não leu tão bem. Hoje ele tirou o Pedro Rocha, manteve o Romarinho, não entendi, e trouxe o Romarinho para a direita, eu não entendi muito bem se o Pedro Rocha estava cansado, não, se foi uma escolha técnica, mas se a escolha foi técnica, realmente, na minha opinião, foi precipitada. E não foi a única decisão precipitada, na minha opinião. Quando ele tira o Crispim para colocar o Zé Wellison, eu acho que não teria feito essa mudança. O Zé Wellison não entregou nada de novo no meio campo. Já não vem entregando nada de novo há muito tempo. Não ajudou muito na marcação, não conseguiu gerar nenhum lance de contragolpe nas suas bolas longas, nem conseguiu todo o domínio da bola. Talvez eu tivesse optado pelo Otero naquele momento. Rapidinho. Só uma correção. Na verdade, ele colocou primeiramente, ele tirou o Crispim para colocar o Hércules. Aí depois que tirou o Romarinho, que tirou um jogador de velocidade, para colocar o Zé. O Zé foi na segunda. Isso. Eu teria que colocar o Otero nesse lugar, nesse momento. Né? Não ele. Eu acho que o Fortaleza perdeu muito nessas. Porque e pênalti pro Santos. Que se o cara não marcar pênalti aqui, meu Deus do céu. Surreal. Eu acho que o Fortaleza perdeu muito, sim. O Crispim, ele não estava bem no jogo? Não estava. Mas ele vinha cumprindo um papel importante taticamente, que com a saída dele o Fortaleza já não conseguiu cumprir, que era agredir o lado esquerdo do Atlético Paranaense e segurar a bola por aquele momento. O Fortaleza perdeu isso com a entrada do Hércules, e ele não corrigiu isso com a entrada do Zé Wellison. Na verdade, piorou isso. E o Fortaleza, pelo lado direito, ainda existiu depois desse momento. O Fortaleza só atacava com o Moisés, e era muito fácil para o Atlético Paranaense proteger o Fortaleza. Se proteger o Fortaleza. Por quê? Porque só tem um jogador ofensivo. E ele terminou de matar quando botou o Robson. Não tem nenhum jogador não tinha nenhum jogador do Fortaleza para segurar a bola no setor ofensivo. Eu acho que foi a pior escolha possível naquele momento era o Robson. Cara, não posso falar muita coisa da questão que o Robson ajuda, que ele briga, que ele bate, mas não era momento para o jogador brigador. Não era momento para o jogador brigador. Era momento para o jogador que segurasse a bola. Você está jogando contra o Atlético Paranaense, fora de casa, com um resultado que é bom, querendo se defender, você não vai pegar um jogador que, não consegue segurar a bola, não é bom tecnicamente, não cruza, não fala. Cava falta sem a menor necessidade. Era o pior jogo possível para se colocar o Robson. Eu acho que até o Romero, que eu não teria colocado, até o Matheus Vargas ou o Lucas Lima teriam sido opções melhores para segurar a bola ali na frente, mas definitivamente não era o Romero, não era o Robson. Não era o Robson. Até o Romero na situação. Tipo, não estou dizendo que o Romero era a solução, mas ele era uma opção melhor para segurar a bola no sistema defensivo. Né? Ele era ofensivo. E aí o Fortaleza foi deixando o Atlético chegar, mas o Atlético continuava não atacando, continuava não dando chance. E aí, para mim, é um ponto que eu quero levar. Eu vi o lance só uma vez, né? Porque o jogo, a transmissão foi pela Twitch do Casimiro, né? Eu gravei por ela. E deu para... Cara, na minha opinião, aquela bola saiu. Na lateral. Na minha opinião, aquela bola saiu. Mas a transmissão só mostrou uma vez e muito rápida, de forma não muito conclusiva. Né? Na minha opinião, aquela bola saiu pela lateral, saiu tanto quanto o gol anulado do Atlético Paranaense, mas aquele negócio, né? Não vão anular 2 gols pelo mesmo motivo, né? O Fortaleza, mais uma vez,
deixa o empate vir nos acréscimos, que não é um resultado ruim. São 7 pontos de uma sequência muito difícil mesmo. O Fortaleza consegue respirar bastante, ele se distancia um bocado dos times da zona de rebaixamento. Ele, nesse momento, não digo que briga para a Libertadores, mas ele está ali realmente para confirmar a vaga na Sul-Americana, né? E tem alguns jogos ali importantes pela frente nessas 8 rodadas que faltam, inclusive um confronto direto contra o América em Minas, que pode trazer o Fortaleza de volta, né, para essa disputa. Hoje, eu acho que não deveria ser o foco. O Fortaleza tem que primeiro se livrar matematicamente da zona de rebaixamento. Uma vitória no sábado deixa o Fortaleza bem próximo disso, bem próximo mesmo. Então jogo a jogo, partida a partida, para um time que estava. Eu lembro daquela do primeiro turno, né, que a gente fez, que a gente estava aqui, eu, Minhoca, o El, Cássio, que queriam chamar o Fortaleza de Minardi. Eu falei, calma, vamos esperar os reforços jogarem, que o Fortaleza teve bons reforços. E todos eles, com exceção do Lampoli, né, que não jogou ainda, né, reserva, todos os reforços entregaram algo até agora. Né? Nem todos são titulares, né, como o Otero não é titular e tudo mais, mas todos os reforços que vieram entregaram algo importante. O Otero entregou bons jogos, jogou muito bem contra o Flamengo, jogou bem contra o Goiás. Thiago Galhardo é o principal jogador ofensivo do time nessa remontada, Brits titular absoluto, Pedro Rocha, muito bom jogador, importante, decidiu contra o Flamengo, Caio Alexandre entrou bem nos jogos que teve a oportunidade, fez o gol da vitória contra o Flamengo, então o Fortaleza foi muito certeiro nas contratações. Faltou ainda um ponto, na minha opinião, faltou um ponto direito, mas de quem veio foi bem certeiro e está colhendo os frutos de um mercado que foi muito mais certeiro do que, por exemplo, no começo do ano. E agora o Fortaleza colhe frutos. E não vou mentir, cara, como aquela derrota para o Atlético Mineiro pesa nesse momento. Como ela pesa. Como esses 3 pontos contra o Atlético Mineiro fazem falta hoje. Porque hoje, se não fosse aquele jogo, o Fortaleza estava brigando pela pré-Libertadores.